Olá, tudo bom? Eu sou Wilberson Miranda, pode me chamar de Yubi, e agora eu vou usar o tarô para fazer a seguinte previsão. Michel Temer permanecerá como presidente do Brasil até 31 de dezembro de 2016? Eu já publiquei por escrito a interpretação dessa pergunta lá no meu site. Se você quiser ver, quem talvez vai ficar mais detalhada e mais didática por lá, é só você acessar aqui o link que você vai ser direcionado justamente para esse post em que eu abordo essa pergunta a partir do tarô. E agora quero gravar também um vídeo registrando essa previsão, e com esse vídeo espero alcançar mais pessoas, para as pessoas entenderem melhor como que funciona o tarô. O tarô não funciona com mediunidade, com vidência. Quem é vidente, que pode usar tarô, pode usar borra de café, pode usar o que for, que vai conseguir ver. Eu não tenho vidência nenhuma e vejo tudo pelo simbolismo do tarô. O simbolismo do tarô que responde para a gente. E aí basta a gente ter conhecimento e prática, muita prática, ok? Então vamos lá. Eu usei um método chamado Peladão. Que método é esse? Ele é ótimo para perguntas objetivas, diretas e temporais, ou seja, a gente demarca um tempo na pergunta. No caso dessa pergunta Michel Temer permanecerá presidente do Brasil até 31 de dezembro de 2016? E no caso do Peladão, ele é um método com 5 casas. A primeira é essa, e o significado dessa casa 1, ela revela muito aquilo que está para acontecer na questão perguntada. A casa 2 é o obstáculo, são os impedimentos, os desafios a serem superados em relação à pergunta feita. Aqui na casa 3 é o desenrolar da situação perguntada. E na casa 4, ela representa o resultado, né, dessa questão dentro desse tempo aí que foi perguntado ao tarô. E a casa 5 no Peladão mostra muito a pessoa, no caso o Michel Temer. Então, como que ele se encontra diante daquilo que foi perguntado. Então vamos lá. A casa 1 tem o mago e o 6 de espadas, ou seja, o mago, ele representa, vou tentar ser mais didático aqui para as pessoas verem que eu não tirei a interpretação do nada. O mago simboliza muito o início, o projeto, a aspiração, muitas ideias, muita expectativa, mas ele pode não sair do lugar, porque ele precisa de muita energia para fecundar algum desses projetos ou alguns desses projetos. O 6 de espada representa uma transição, só que é uma transição que pode ser conduzida por um fato, por uma situação, por um inesperado, por um imprevisto, que tende a suspender essa experiência. Então ela tende a indicar muito uma inação, uma suspensão, um fato imprevisto que impede a gente de ter um controle da situação, ok? E então a gente vê o mago e o 6 de espada. Então o que esse par pode estar representando aqui na casa 1? E está propício de ocorrer nessa questão perguntada, se Michel Temer vai continuar presidente até 31 de dezembro de 2016, muitas ideias, muitos projetos, mago, só que vão sofrer algum impedimento, alguma suspensão, vão se deparar com uma inação, 6 de espadas. Então pode ficar apenas no campo das ideias, das propostas, dos projetos, sendo que logo nesse começo, nesse projeto, nessa nova fase simbolizada pelo mago, já há esse imprevisto, essa suspensão e essa inação do 6 de espadas. Qual que é o desafio, né, para o Michel Temer chegar até 31 de dezembro de 2016 como presidente do Brasil? A gente vai se deparar na casa 2 com o carro e o 3 de copas. O carro simboliza o quê? Simboliza progresso, simboliza avanço. Só tem que estar na casa 2, que é a casa do obstáculo. Então ele vai ter muita dificuldade, casa 2, de avançar, de progredir.
O 3 de copas significa uma satisfação, acordos bem-sucedidos, negociações satisfatórias e a união, né, de pessoas com o mesmo sonho. Só tem que contar na casa 2 e vai existir justamente essa dificuldade o quê? De acordos e negociações e a dificuldade de ser bem-sucedido nesses acordos, né, nessas negociações do 3 de copas. Então pode ser que tenha esse impedimento, esse obstáculo de avançar, porque vai faltar aí negociações, acordos bem-sucedidos, 3 de copas numa casa negativa e o carro numa casa negativa, que é a casa 2. Então fica faltando essa dificuldade de engrenar, que vem tanto pelo mago 6 de espadas, que é um desenvolvimento, como se fosse fica precoce, é como se fosse um aborto, o mago 6 de espadas, porque tem aquela semente a ser fecundada do mago, mas não passa de ser uma aspiração, porque logo ela se depara, ela está de mãos dadas aqui com o 6 de espadas, que é essa inação, essa suspensão, essa dificuldade de fazer a transição. E aqui também a gente vê essa mesma dificuldade de movimentação, dificuldade casa 2, de progresso, simbolizado pelo carro, junto com tendo apoio, tendo negociações e esse trabalho em equipe satisfatório, esse prazer de ser bem sucedido. Isso não acontece por conta, é muito difícil de acontecer por conta de estar aqui com o 3 de copas. Eu digo não acontece em função da casa 3 e 4. Por isso que eu falo que o governo dele não pode, pode ser que ele não dê conta de chegar até 31 de dezembro. Por quê? Porque nesse ano de 2016, nesse desenrolar aí do governo Temer, ele vai se deparar com a justiça e o 7 de copas. A justiça, ela é muito aquela questão do karma, do dar e do receber. Não karma naquela situação pejorativa, karma no sentido de você agiu, então vai ter uma reação. Você colocou algo em movimento, então vai ter uma consequência. Como essa lei do karma, simbolizado pela justiça, está acompanhada do 7 de copas, o 7 de copas é o quê? É uma ilusão, é um devaneio, é uma decepção. Então, já no desenrolar do próprio Michel Temer como presidente do Brasil, ele já vai se deparar com essa questão de alguma consequência, justiça, de algo que ele fez, justiça, que vai gerar essa decepção, essa ilusão, essa desilusão, esse sonho que não se concretiza, 7 de copas. Como a justiça muitas vezes é literalmente associada a algo da justiça, então pode ser que algo mesmo judicial, algo mesmo, alguma questão judicial já mostre que o governo Temer não passou de uma ilusão, de um devaneio, e vai gerar o quê? Um corte decepcionante. Corte, justiça, decepção, 7 copas. Ainda mais que a gente vê na casa 4, que é a casa do resultado, uma torre com 5 de copas. A torre, a casa cai. Né? O 5 de copas também é uma perda, é uma insatisfação, é uma tristeza. Então a gente vê 2 arcanos que simbolizam que tem nos seus atributos algo semelhante. Qual? Justamente a perda. Então, o resultado final dessa pergunta, se o Temer vai chegar, né, vai ser mantido como presidente do Brasil até dia 31 de dezembro de 2016, é não. Porque já nesse caminho vai ter um corte aí que vai ser uma decepção, ou aquilo que ele vai tomar de decisão, justiça, vai ser algo ilusório, vai ser algo decepcionante, 7 de copas, e vai desmoronar a torre, gerando essa perda, torre 5 de copas, com profunda insatisfação, 5 de copas. A casa 5 é aquilo que a pessoa, né, no caso, o Temer, a expectativa dele diante dessa questão perguntada, qual seria, né, do desempenho dele, de mantê-lo como presidente do Brasil até o final de 2016. Eremita e Cavaleiro de Paus é o quê? Ele tentando aí, ao mesmo tempo que dando passos graduais, mas ao mesmo tempo para dar um novo rumo, Cavaleiro de Paus,
ele tentando ir com calma, eremita, e ao mesmo tempo com coragem e dinamismo de dar um novo rumo para as situações, cavaleiro de paus. Essa é a expectativa dele, de tentar usar a experiência dele, eremita, e a capacidade dele de direcionar as coisas para um novo rumo, cavaleiro de paus. Mas, diante de todo esse cenário, né, não importa muito como que a pessoa está diante de uma questão, quando essa questão já está totalmente impedida de prosseguir. Ou seja, diante de todo esse cenário que eu acabei de interpretar e que você pode ler com mais didática ainda no post lá no meu blog, que eu publiquei dia 12 de maio de 2016, eu estou gravando aqui no dia 17 de maio de 2016. Lá você pode ler com mais didática ainda o quanto que até dia 31 de dezembro de 2016 Temer não vai continuar como presidente do Brasil. Ok? Então é isso. Um beijãozão e até o próximo vídeo.